E agora a gente tem a satisfação de convidar o presidente do Esporte Clube Bahia, senhor Marcelo Santana, que vai nos falar da profissionalização da gestão. Com a palavra, presidente. Saudações tricolores, bom dia a todos aí. Prazer estar falando com vocês. O auditório está bem movimentado, né? O pessoal que já está fazendo piadinha que é boa tarde, é bom dia, vale pro dia todo, né? Hoje é dia 29, porra. Boa tarde só vale para um período, né? Eu não sei porque tem essas disputas, assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, vou abordar aqui, tentar abordar dentro do tempo, né? Porque às vezes eu me excedo nas apresentações. Sobre essa questão da profissionalização do nosso clube desde 18 de dezembro de 2014, que foi o primeiro dia de trabalho dessa atual diretoria, até agora, o final do ano, dezembro desse ano, que é quando expira o atual mandato dentro do Esporte Clube Bahia, né? Primeira preocupação que a gente teve enquanto grupo foi com relação à nossa estrutura organizacional, né? Que o Bahia tivesse uma equipe enxuta, por causa da própria situação financeira, que tivesse uma equipe comprometida com o clube e com pessoas que tivessem a capacidade de dirigirem as suas respectivas áreas. Nossa preocupação foi de nunca fazer no Bahia o loteamento de cargos, né, que é tão comum na política brasileira. Ganha o grupo A, aí o grupo A tem direito a 4 cargos, aí o grupo B, que ajudou, fica com 5, aí o grupo C, que é influente, fica com mais 3, e o grupo D, que só porque botou o nome ali, leva mais 2 de lambuja, e aí você faz todo um loteamento de cargos, que na hora que você vai administrar, você não consegue, porque não existe a sinergia, né? Na verdade, existe a consequência das disputas. Então, o que a gente pretendeu fazer no Bahia foi uma coisa diferente, foi uma coisa mais focada em rendimento e em resultado. Então, a gente buscou profissionais especializados nas suas respectivas áreas, né? E que tivessem alguma visão, pelo menos, de médio e de longo prazos em prol do clube. Ou seja, não adianta você ficar se preocupando em administrar um Bahia para o jogo de domingo e para o jogo de quarta-feira. Porque, na nossa ótica, isso não vai levar a lugar nenhum, a não ser aumentar o passivo do Bahia, a contratar 50 jogadores por ano e etc. E que tivesse também diretores e gerentes com personalidade para tomada de decisão e debate com a diretoria. Muitas decisões no clube são decisões duras de serem tomadas, seja de afastamento de pessoas, seja de mudança de paradigmas. Então, a gente tem que ter pessoas que aguentem também essa pressão, para que faça o que é correto pelo Bahia, independentemente das pessoas entenderem isso ou concordarem com isso. A gente tem que tomar as decisões que, para o clube, são necessárias. E o clube que tenha coerência na sua tomada de decisão, com a sua filosofia, e aqui eu botei até a sua missão, embora no site do Bahia não tenha aquela questão que as empresas muito gostam, né, de missão, visão e valores, porque se a gente coloca isso de maneira externa, você pode trazer para um debate político. Porque quem é que criou essa missão e essa visão do clube, se o mandato só é de 3 anos? E você vai falar que planejamento estratégico, visão, valores, tem a ver com 5, 10, 15, 20 anos dentro de uma empresa. Então, já daria nessa saída uma rusga. Então, foi algo que a gente nunca fez externamente, mas que internamente a gente tem, porque a gente precisa se guiar por alguma coisa. Então, nesse contexto, o nosso organograma do clube é muito simples. Nossas reuniões de diretoria só envolvem 6 pessoas, né? Eu estou como presidente, Pedro Henriques como vice-presidente, temos 3 diretores, Marcelo Barros, Jorge Avancini e Diego Serri, e o superintendente jurídico, que é o Vitor Ferraz. Então, é uma estrutura muito enxuta.
A nossa tomada de decisão, ela é facilitada por causa disso. No meu caso e no de Pedro, somos também os únicos 2 dirigentes políticos que o Bahia tem hoje, né? Porque os nossos cargos, eles constam do Estatuto do Esporte Clube Bahia. Os outros profissionais todos são profissionais que a gente buscou que tivessem aquelas características apresentadas anteriormente. Então, Marcelo Barros chegou a ser secretário de administração do governo do Estado, de 2000 a 2003. Jorge Avancini foi diretor do Inter, acho que executivo durante 8 anos, mais ou menos. Político, foi 8 anos, Avancini, mais ou menos? Que você foi do Inter. Foi diretor político durante mais tempo. E Diego Serri, que é o nosso atual diretor de futebol, também tem uma bagagem dentro do futebol. Teve parte da sua formação nos Estados Unidos, já trabalhou no futebol como técnico na Arábia. Nos últimos anos estava no Ceará, antes de vir ao Bahia, e previamente ele era o executivo do Red Bull, que era um clube empresa. Então é o perfil das pessoas que a gente tem hoje no clube, e a única mudança desde a nossa entrada foi justamente na diretoria de futebol. O nosso primeiro diretor de futebol foi o Alexandre Faria, que hoje está no esporte. Ele, quando veio ao Bahia, ele era do América, ele já tinha cerca de 3 anos no América, tinha passagens também por Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. E no América ele não fazia apenas o trabalho de diretor de futebol, ele fazia o trabalho mais, era um trabalho meio híbrido, de ser o diretor de futebol do América, mas também fazer a gestão do América. O América, para quem não sabe, ele tem 9 vice-presidentes, é um conselho de administração, e quem era o executivo, entre aspas, desse conselho de administração era o próprio Alexandre Farias, que participou da requalificação do estádio do Independência e do novo centro de treinamento do América. Então era um profissional que também tinha uma visão macro, estava acostumado a não lidar só com o seu departamento. Depois veio o Ney Pandolfo, que quando veio ao Bahia tinha 2 anos de Esporte Clube do Recife, fazendo um trabalho bom no esporte, 2 anos de primeira divisão, tendo conquistas dentro do esporte, e tem um perfil dentro do futebol diferente também, porque ele foi atleta, foi auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo, depois foi gerente de futebol do Santos, foi o superintendente do Santos. Não, no Santos ele não foi superintendente, ele foi o gerente de futebol até chegar a ser diretor do Esporte Clube do Recife. Para que a gente tenha uma equipe que consiga enxergar além da sua área. Porque o torcedor, geralmente, quando fala com a gente, sempre pergunta do time, né? O time. O time é a parte final de um trabalho que o clube tem que desenvolver. O torcedor se preocupa com o time, que são 11 pessoas. A gente, dentro do clube, tem que se preocupar com 290, porque é a quantidade de funcionários que o Bahia tem hoje. Então, a gente tem que ter dentro do clube diretores que entendam a implicação de uma área com a outra. Os trabalhos não são desconexos, né? Você pode falar, o futebol está bem, mas o marketing está ruim. Não tem como uma coisa ir bem e as outras irem ruim. Você pode ter algumas áreas tendo, em alguns momentos, um destaque maior, um resultado maior, para que a outra área consiga desenvolver o seu trabalho. Então, dentro do Bahia, eu brinco lá, que Diego Serri é quem gasta o dinheiro, Avancini é quem bota o dinheiro para dentro, e Barros é quem fica no meio do tiroteio entre gastar o dinheiro e ganhar o dinheiro. Então não existe você falar, o trabalho do administrativo é muito bom. Se você quiser deixar o futebol estourar, o futebol estoura o trabalho do administrativo em 1 mês. É só você deixar. É só o diretor de futebol chegar hoje, 29 de julho, falar, o Bahia está em 14º no Campeonato Brasileiro, a gente quer chegar na Libertadores, então a gente vai gastar 10 milhões de reais aqui em contratação. Aí o trabalho do diretor administrativo financeiro, que externamente é muito bem avaliado, até outubro vai ser muito mal avaliado, porque vai começar a dar problema de pagamento, problema de fornecedor, crise interna com jogadores, e o trabalho do diretor de futebol, se a bola entrar, vai começar a ser muito bem avaliado, porque ele vai contratar algumas estrelas aí, alguns jogadores que vão dar repercussão no mercado, e parte da torcida vai ficar satisfeita dizendo, o clube fez a sua parte. O clube não fez a sua parte, não. O clube fez, me desculpem a palavra, merda, besteira, bobagem. Porque fez o que ele não teria capacidade de fazer.
Então, essa questão da profissionalização que a gente tem que ter dentro do clube, que muitas vezes os nossos desejos, no curto prazo, não podem ser atingidos, e a gente tem que ser capaz de segurar a pressão. Porque eu botei aqui pensamento estratégico, eu não botei nem planejamento, porque planejamento envolve aquelas questões políticas que poderiam trazer mais pressões para dentro do clube. Futebol, hoje, eu acho que todo mundo já entende que ele é um negócio. Não adianta falar que só o futebol dentro de campo, não é. É um negócio. E ele também é um entretenimento, né? Para muitas pessoas, ele é o lazer, ele é uma válvula de escape. Então, a gente tem esse desenho dessa balança. A gente colocou aqui 4 itens referentes ao negócio, 4 itens referentes ao entretenimento. Por que a gente usa essa imagem da balança? Se a gente tirar algum item desse de um lado ou de outro, vai ter o desequilíbrio. Então, dentro do clube, por mais que nós sejamos também, embora dirigentes, nós sejamos torcedores, a gente convive no dia a dia com essa questão do negócio, que é uma análise mais fria, e do entretenimento, que é uma análise mais emocional. Então, enquanto negócio, o Bahia sendo profissional, ele tem que se preocupar com o planejamento. Aí eu botei PDCA, que é uma questão para quem trabalha com marketing, usa muito. São 3 siglas em inglês, né? É planejar, fazer, verificar e atuar. Ou seja, você planeja as suas ações, implementa, verifica se ela funciona ou não funciona e volta ao estágio inicial de planejar uma nova ação para ser realizada. A questão de relatório, a gente tem que trabalhar com retorno. O velho contrato que a torcida paga não existe. Não existe. Não adianta que alguém querer me convencer que eu não vou ser convencido em 2 anos e meio que contrata que a torcida paga, porque a gente já contratou diversos jogadores de diversos perfis e nunca uma contratação de atleta, pelo menos nesse mandato, melhorou em mais do que 400 sócios. O mês seguinte do Esporte Clube Bahia, então não acredito que contrato que a torcida paga. E a questão de uso de dados para você ter cada vez mais análises baseadas em algumas métricas de desempenho, métricas de retorno financeiro. Quando o Bahia voltar para a primeira divisão, eu me associo. O Bahia não teve 1.000 sócios depois do acesso. Não chegou a 1.000 sócios entre dezembro, quer dizer, entre novembro, que foi o acesso, e fevereiro. Somando esses meses, o Bahia não teve 1.000 sócios a mais. Então, eu vou me associar quando o Bahia vai subir. É outra mentira. Você não vai se associar quando o Bahia subir. Então, isso a gente tem que ter dentro do clube uma série de relatórios para a gente poder, não é confrontar a opinião externa quando o Bahia é questionado, é conseguir planejar as nossas ações com base em situações que a gente já tenha feito e que deram resultado ao Esporte Clube Bahia. É conseguir investir melhor os recursos que o Esporte Clube Bahia tem. Os recursos não são aqueles que nós gostaríamos, embora tenha havido avanços sistemáticos, ano a ano. Então, a gente tem que ter o equilíbrio para quando a gente está lidando com a maioria dos nossos torcedores. Todos nós somos torcedores, alguns de nós somos sócios e alguns de nós somos dirigentes do clube. Então, aqui, como tem uma boa gama de sócios, eu acredito que o entendimento já é um pouco maior, para que a gente não seja sempre movido ao quê? À emoção de achar que a gente pode fazer tudo. Não é bem assim. Poder fazer tudo você até pode, mas vai ter o reflexo depois. Numa gestão profissional você tem que se preocupar com isso. Depois da entrada do Profut, existe a questão agora da responsabilidade do próprio dirigente com o seu patrimônio, além de uma série de regras que o clube tem que seguir, porque se o Bahia não seguir as regras do Profut, o clube é excluído desse parcelamento. A paixão que cada um tem, o sentimento. Então, o profissionalismo da gestão, a gente tem que trabalhar com essas duas faces. Todos nós somos movidos a esse sentimento. Não é à toa que quando o Bahia foi para a final da Copa do Nordeste, foi o maior crescimento do plano de sócios do Bahia em 2 anos e meio que esse grupo está. Por quê? Porque é o resultado de campo. É a ponta final
que o torcedor comum percebe que o clube está se desenvolvendo realmente. Na cabeça dele é quando o clube dá resultado dentro de campo. As outras ações, elas acontecem, elas são progressivas, e a gente pode dar um parâmetro aqui, que em janeiro, que foi o primeiro mês desse grupo, o Bahia tinha cerca de 4.200 sócios adimplentes. Hoje nós temos cerca de 15 mil sócios, sendo que devemos estar aí com perto de 12.500, Alcine, 13 mil? 13.700 adimplentes. Então é uma inadimplência cerca de 11% dentro do Esporte Clube Bahia. Se considerarmos 12, 24, 30 meses, o Bahia saiu de 4.200 para 13.700. Então tem havido um avanço. De março para junho, que foi esse período de final de Copa do Nordeste, a gente saiu de 11 mil para esses 13 mil. Então foi o maior crescimento do plano de sócio do Bahia, foi com a final da Copa do Nordeste, não foi com acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então hoje, se a gente quisesse brincar, eu poderia dizer que para o torcedor do Bahia, que vira sócio, é mais importante chegar à final da Copa do Nordeste do que estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Se eu quisesse dizer isso em público, eu poderia dizer, posso ser confrontado, mas eu tenho um número para provar isso, que é o número da associação, o número de venda de produtos, o número de venda de camisas. Então, será que é isso que o torcedor do Bahia realmente acha? Que é mais importante ser finalista do Nordeste do que estar na Série A do Campeonato Brasileiro? Para a gente que trabalha com números, o indicativo é que é. Embora eu sempre ouça que o que importa é a Série A. Mas no caixa do Bahia, no dinheirinho do Bahia, isso não é verdade. Então são situações que a gente tem que entender por que elas acontecem e trabalhar para transformar as realidades e nos adaptarmos às necessidades do torcedor. Dentro do clube, essas pessoas que hoje estão tendo a oportunidade de dirigi-lo, a gente trabalha sempre com 4 pilares: honestidade, equilíbrio financeiro, patrimônio e inovação. Por que esses 4 pilares? Vamos explicá-los. Primeiro de todos, vamos começar de trás para frente. Inovação. Por que a inovação? Quando chegamos ao clube, e eu, no primeiro mês, chamei cada um dos gerentes para conversar sobre como estava a situação do Bahia, porque a maioria das pessoas me dizia, por que você faz isso? Porque sempre foi assim. Isso é uma coisa que eu tomei uma raiva assim dentro do meu coração. Dizem que não é muito bom ter raiva e ódio dentro do coração, mas eu tomei uma raiva e um ódio muito grande, porque sempre que eu ia conversar com alguém, a pessoa me dizia, porque sempre foi assim. Por que você faz isso? Porque sempre foi assim. E o que sempre foi assim, no meu modo de ver do Bahia, não era bom. Porque se você chega hoje no Manchester United, no Real Madrid, o cara lhe fala, por que você faz isso? Porque sempre foi assim. É um sempre foi assim que é bom, né? São os 2 clubes mais ricos do mundo, as 2 maiores marcas do futebol, os 2 maiores players do mercado que a gente tem são eles 2. Então, para o cara do Manchester e o cara do Real Madrid dizer, por que você faz isso? Porque sempre foi assim, tem até um fundamento, né? O cara está no topo da pirâmide, ele pode dizer, não, a gente faz de jeito. Agora, para a gente que estava em 18 de dezembro de 2014, na Série B do Campeonato Brasileiro, com 2 títulos de Campeonato Baiano nos últimos 12 anos, com um passivo de cerca de 186 milhões de reais, 64 milhões de orçamento do ano anterior realizado, receita bruta de 64 a 67 milhões, não me parecia ser o melhor do cenário. Imagem atrasada, salário atrasado, uma série de processos. Não me parecia a melhor resposta você dizer que sempre foi assim, num clube que não está dando os resultados que os gestores esperam e que os torcedores desejam. E por que eu digo que no meu primeiro mês eu chamei os gerentes para conversar? Porque no nosso primeiro mês, o Bahia só tinha um diretor. Alguém lembra quem era o único diretor que ainda estava no Bahia? Não. Era Pablo. Foi o único diretor que ficou até o fim no Bahia, com seus erros e com seus acertos. Pablo Ramos foi o único diretor que ficou no Bahia até o final. Os outros diretores, por uma série de envolvimentos políticos ou pessoais,
foram deixando a administração do clube até o seu final. Então, onde é que estava o profissionalismo dessas pessoas que deixaram o clube? Claro que eu não estou entrando no mérito de cada um, mas são situações que para uma instituição não podem acontecer. Então, a gente tem tentado trabalhar no Bahia nessa linha de inovação, fazer coisas diferentes em busca de resultados diferentes. Qual foi o primeiro jogo dessa atual administração? Alguém lembra? Bahia Shakhtar, não foi? Há quanto tempo o Bahia não jogava com a equipe da Europa? Então já foi uma tentativa de dar ao torcedor do Bahia coisas que ele não tinha acesso. Nesse período de 2 anos e meio, nós fizemos 5 amistosos. Um contra o Shakhtar, um contra o Santos, um contra o Orlando City, um contra o Wolfsburg e um contra o Estudiantes. Por quê? Para tentar posicionar o Bahia em situações que a gente, torcedor, nunca viu. Tentar diferenciar o Bahia de outros clubes do mercado, principalmente do Nordeste. Qual clube do Nordeste joga os amistosos que a gente jogou? Qual clube do Nordeste é convidado para os torneios que a gente foi convidado? Então, é uma tentativa de se diferenciar dos outros para aparecer mais atrativo ao mercado. Isso é um exemplo. Ontem nós tivemos a felicidade de assinarmos um termo de adesão ao programa Jogue Limpo, Jogue Bem da Unicef e da Universidade do Futebol, para conseguirmos trabalhar melhor a divisão de base do Bahia, a formação desses atletas. E isso é o quê? Uma busca por diferenciação e qualificação do nosso trabalho. Responsabilidade social essa que começou em outubro de 2015 com as obras sociais de Irmanduce. Então, são essas tentativas de inovação que a gente tem buscado fazer dentro do Bahia. Investir em equipamentos, investir em qualificação, técnicos do Bahia participando de cursos da CBF, profissionais participando de cursos de diversas áreas, seja de educação física, treinamento médico, fisioterapia, qualificar os gestores do Bahia. Porque esses profissionais, independentemente de grupo político, tecnicamente eles vão continuar no Bahia. Eles têm capacidade de crescer junto com o clube. Então, são esse tipo de preocupações que a gente tem tido com a inovação dentro do Bahia. Esse ano, a gente ainda tem trabalhado de uma maneira meio híbrida, com um plano de metas, na área de mercado, de Jorge Vancini, na área de Marcelo Barros, administrativo financeiro. Cada gerente sabe o que o Bahia espera dele até o final do ano. Cada gerente tem 3 metas, cada diretoria tem 3 metas macro, e o Bahia tem uma super meta até o final do ano. Porque qual é o nosso desejo? É que esses profissionais também sejam remunerados, caso eles atinjam as suas metas individuais, as suas áreas, e o Bahia também atinja a sua meta enquanto clube. Por quê? Porque até hoje o Bahia só remunerou o departamento de futebol. Com bicho, com premiação em caso de conquista de título. Esses valores que vocês veem falar no futebol, só o departamento de futebol ganha esses valores. E muitas vezes não são todas as pessoas do departamento de futebol. Geralmente são os atletas, a comissão técnica do futebol profissional, e às vezes supervisor, médico, quem está na viagem entra nas divisões. Às vezes as áreas anexas, por exemplo, o departamento de análise, não entra. Muitas vezes não entra. O roupeiro, entra quem o futebol quer que entre. Não existe uma organização. Aí você fala, mas quem dá resultado dentro de campo é o time. E quem é que corta a grama para esse cara treinar? E quem é que carrega a mala dele todo dia? Vocês veem os jogadores viajando direto, né? Você já viu o jogador viajando com mala? E como é que chega lá no dia para jogar? O jogador lava a roupa? O jogador segura a bola? O jogador reservou a passagem dele? Se o Bahia deixar, a gente viaja em média com 36 pessoas. Eu garanto hoje que se o Bahia deixar cada jogador resolver sozinho a sua logística de viagem, 1/3 do time não embarca. Não embarca. Não sabe como é que reserva a passagem, não sabe fazer check-in, não sabe onde é que procura lá, não sabe onde é que despacha a mala, não sabe nada. Então, por que essas outras pessoas não são recompensadas?
É isso que a gente tem buscado implementar dentro do Bahia. Falando isso de maneira superficial de cada área. E deixando claro que nessa atual administração é a primeira vez que o Bahia não tem nenhum funcionário ou nenhum colaborador não remunerado. Todas as pessoas hoje que trabalham para o Esporte Clube Bahia são funcionários do Esporte Clube Bahia. Não existe mais nenhum cargo no Bahia, em nenhuma diretoria, em nenhuma área de colaborador. Entre aspas, aquela pessoa que ajuda. Ajuda com que interesse? Com que compromisso? Com que qualificação? Então, no início dessa gestão, a gente teve que fazer os desligamentos de algumas pessoas que contribuíram muito com o nosso clube, alguns que chegaram a ficar, acredito que 26 ou foram 28 anos, trabalhando para o Esporte Clube Bahia, e foram desligadas. Desligadas porque não gostavam do clube, porque não tinham capacidade, porque não faziam um bom trabalho, por uma série de fatores, mas principalmente porque eles não queriam ser remunerados pelo Bahia. E eu não quero trabalhar com ninguém que não seja remunerado. Porque se ele não é remunerado, como é que eu vou cobrar? Eu vou cobrar com base em quê? Qual o compromisso que eu posso exigir desse funcionário? Qual a dedicação? E quando ele errar, ele vai ser responsabilizado como? Então, é um modelo de trabalho que eu não acredito do dirigente abnegado. Não acredito. Não acredito. Porque algum interesse ele tem que ter. Ah, eu trabalho de graça no clube. Eu dou uma consultoria de graça. Por quê? Porque você tem uma empresa de consultoria e você quer a visibilidade do clube? Ah, eu trabalho de graça no clube na área médica. Porque você tem um hospital e você quer direcionar os funcionários para o seu hospital? Eu trabalho de graça na área administrativa. Porque você tem uma empresa de RH e aí você quer divulgar através do Bahia? Então, algum interesse a pessoa tem que ter. Se a pessoa quiser trabalhar gratuitamente para o Bahia, comigo, presidente, ela não vai trabalhar. Se ela quiser colaborar gratuitamente, o Bahia entrega um projeto a ela e ela se compromete contratualmente a fazer esse projeto de graça, eu aceito. Não tem problema, não. Dentro do interesse do Bahia, não do interesse dela. Senão, o Bahia prefere contratar uma empresa, X ou Y, para que ele possa fazer a sua cobrança regularmente. Outro pilar que a gente tem dentro da gestão é a questão da honestidade. Por que honestidade? É porque todo mundo no Bahia é santo? Não. É porque todo mundo no Bahia é pragmático. Honestidade, ela significa o quê? Alguém aí lembrava sem a ajuda do dicionário ali? Porque no Brasil hoje está difícil lembrar o que é honestidade, né? Então, honestidade é o quê? Honradez, decoro, probidade, compostura, decência, pudor e dignidade. Aí você fala, por que você cobra no Bahia honestidade? É porque você é bonzinho? Não. É porque eu sou pragmático. Honestidade me gera credibilidade. Credibilidade é uma coisa que o Bahia, durante muito tempo, perdeu. E precisa resgatar. Por quê? Porque os bons profissionais só vão querer trabalhar em uma empresa que tenha credibilidade. As grandes marcas não vão querer estar associadas à empresa que não tem credibilidade. Credibilidade gera o que também? Confiança e sinergia. Confiança de quem está externo ao clube, torcedor, patrocinador, atletas, empresários. E sinergia gera o quê? Compromisso com quem está na porta de dentro do clube. Então, confiança da porta para fora, sinergia da porta para dentro. Engajamento interno e externo. Você tem os funcionários mais motivados trabalhando. Porque os funcionários sabem que você é transparente com eles, que você é honesto no relacionamento. Você pode eventualmente querer atrasar um pagamento, mas se você disser que vai atrasar 2 dias, ele sabe que é verdade. Por quê? Porque ele confia em você. Você vai querer trazer um atleta, ele tem a confiança que o trabalho no clube vai ser bem feito, que a logística de viagem vai ser boa, que os hotéis que vai ficar bom, que o seu treinamento tem condição, que na fisioterapia ele tem bons equipamentos, tem bons profissionais para ele ser tratado, para ele se desenvolver. E isso externamente gera o quê? Melhor imagem do clube. Você vai sendo mais valorizado.
você vai sendo novamente visto como um clube interessante. Será que a Florida Cup chamou o Bahia só porque o Bahia estava na reta final da Série B? Ela chamou porque ela teve algum interesse no clube, né? Ela viu algum potencial, ela viu algum valor. O Bahia foi o primeiro clube do Nordeste a disputar a Florida Cup. Alguma razão deve ter tido, né? Para eles verem o público baiano como interessante. Estabilidade de gestão. Trabalhar com honestidade para ter estabilidade de gestão. As pessoas podem ter a confiança que a gente vai acertar e que a gente vai errar. Mas nunca com segundas intenções, com má fé. Pode ser por incompetência. A gente pode errar por incompetência. Mas por má fé, por sacanagem, não vai ser. Então isso gera estabilidade na gestão. Para você superar os maus momentos. Alguém sabe qual foi a sequência pior de resultados que essa gestão teve aqui, desde que entrou no Bahia? Que ano foi? 2015, 2016 ou 2017? Alguém lembra? Quem acha que foi 2015, levanta a mão aí. Quem acha que foi 2016, levanta. E quem acha que foi 2017, levanta a mão aí. Ou seja, só 2 pessoas acertaram. Foi 2017, a pior sequência de resultados do Bahia. A gente ficou 7 jogos sem ganhar. Foi esse ano, agora no Campeonato Brasileiro. Poucas pessoas perceberam. Ano passado, naquele momento ruim da gente, a gente ficou 6 jogos sem ganhar. Esse ano a gente ficou 7. Mas esse ano a gente teve muito mais estabilidade. Por quê? Porque, provavelmente, algumas ações e atitudes dessa diretoria já estão começando a gerar respaldo no ambiente externo. Então, mesmo nos momentos de crise, as pessoas têm uma tolerância maior, porque elas julgam que o clube vai ser capaz de avançar, apesar das dificuldades que existem. Coincidência ou não, depois dos 7 jogos sem ganhar, a gente engatou uma sequência de 5 jogos sem perder, até a derrota para o jogo do Santos. Isso gera estabilidade e atração de novos parceiros. Quando entramos no Bahia, o Bahia não tinha patrocinador master. Desde 2016, o Bahia não tem mais espaço na camisa para ter patrocínios. Ou a gente inventa espaço com uma barra da camisa, e aí começa a entrar talvez em uma área de poluição do uniforme ou nós não temos mais espaço para patrocínios. Embora o Brasil esteja em crise, embora muitas empresas estejam deixando os mercados. A TIM deixou o Bahia, a Salf entrou no lugar da TIM. A MRV deixou o Bahia, a Centraltec entrou no lugar. Então a gente tem tido a capacidade de atrair novos parceiros, por causa desse trabalho também, de ter trazido pessoas que geram no mercado essa confiança. E a honestidade também inclui o quê? Transparência, disponibilização dos documentos do clube aos órgãos competentes. Transparência é uma coisa, casa de noca, bagunça é outra coisa. As pessoas às vezes confundem. A auditoria externa, ela tem acesso a todos os documentos do Bahia, sem exceção. A exemplo do Conselho Fiscal, que é um órgão independente. A diretoria não tem influência sobre o Conselho Fiscal. Tanto que a eleição do órgão, o presidente está aqui, vai poder falar com mais detalhes, ela foi anterior à própria eleição da diretoria e do Conselho Deliberativo. Antes foi eleito o Conselho Fiscal, para que não tenha essa influência, para que ele tenha a sua independência de trabalhar. E hoje o Conselho Fiscal do Bahia tem 5 pessoas que, na época da eleição, formavam 3 diferentes grupos políticos do Esporte Clube Bahia. Então, essas pessoas, elas têm 100% de acesso aos documentos do clube. Quer saber quanto tal jogador ganha? Tem como saber. Quer saber o valor do patrocínio? Tem como saber. Quer ler o contrato do Bahia com a Fonte Nova? Tem como ler. Essas pessoas é dado 100% dos documentos do Bahia sem filtro. Claro que eles têm que pedir formalmente para o clube disponibilizar, tem uns termos de compromisso que eles assinam. Por quê? Porque pode gerar desgaste ao clube.
O nosso co-irmão teve uma lista de salários vazada de atletas, vocês devem ter visto, né? Você acha que isso é bom para o clube ou é ruim? Você acha que dá desgaste interno ou não dá? Dá desgaste externo ou não dá? Tem muita gente aqui que deve ser dono de empresa. Quando vocês patrocinam algum evento, ou vocês patrocinam alguma pessoa, que vocês não querem que o valor seja divulgado, e o valor termina divulgado, vocês gostam? Quando vocês entram em algum bolão aí de Mega Sena, que vocês não querem saber, que vocês não querem que as pessoas saibam quanto você apostou, você gosta quando vaza? E por que o patrocinador iria gostar? Ah, porque eu tenho direito a saber. Você tem direito a saber por quê? Ah, porque eu sou torcedor do clube. Que garantia eu tenho que você é torcedor do clube? Porque você está falando? Que garantia que o Bahia tem? Ah, mas eu sou sócio do clube. Então você começa a entrar nos regulamentos do clube. O Estatuto do Bahia diz se você pode ter ou não pode. E em qual situação você tem acesso. Mas alguns documentos do Bahia, como o balanço e o DRE, que falam de maneira mais macro, são disponibilizados mensalmente pelo clube. Vocês podem acompanhar. Para facilitar o entendimento, porque nem todo mundo é da área financeira ou área contábil, a gente criou, por exemplo, o boletim financeiro trimestral, que a cada 3 meses fala das finanças do Bahia, das decisões do Bahia, em uma linguagem mais popular, para aproximar as pessoas. Então, são esses cuidados que, às vezes, o clube tem que ter para trabalhar de maneira profissional. E as pessoas confundem ser profissional com ser casa de noca. Não dá para ser. Não dá para ser. Outro pilar que o clube tem, equilíbrio financeiro. E esse aí eu não abro mão. Por quê? Todo mundo aqui é adulto, né? O mundo de hoje, gente, sem dinheiro não existe. Goste ou não goste, tem gente que é mais da esquerda, mais da direita, tem gente que é socialista, que é capitalista. O mundo hoje existe dinheiro. Acabou. Quem gosta, quem não gosta, paciência. Mas a maioria das decisões passa por aqui. Então você tem que ter um clube equilibrado para você conseguir fazer a sua administração. Para você cobrar de funcionário, cobrar de fornecedor. E para ter equilíbrio financeiro, não é só o dinheiro que entra. É como o dinheiro sai e as contas lá de trás, de quando o Bahia não tinha o equilíbrio financeiro. Por isso que você tem que trabalhar sempre com o racional, naquela balança com o emocional. Eu gostaria de fazer muito mais gastos no Bahia? Gostaria. Só que se esses gastos não virarem investimento e derem retorno ao clube, eu não posso fazê-los. Senão a balança desequilibra. Entre as renegociações de dívidas que a gente tem, Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Governo Federal, que é o Profut, acordos extrajudiciais, a gente gasta mais ou menos 1.200.000 por mês ali, com essas situações aqui, ó. Acordos judiciais também. Então, assim, mas o Bahia arrecada quanto? Do que arrecada 1.200 por mês, mais ou menos, vai para o passado. Por quê? Porque no passado, o Bahia teve os seus méritos, mas também teve os seus erros. A gente se orgulha das 2 estrelas do passado, mas a gente também tem as dívidas do passado. Então, para a gente avançar, a gente tem que carregar esse fardo. Assim como a gente carrega o ônus, tem que carregar o bônus. E esse ônus é difícil de ser carregado, porque o montante dele é muito alto. Para vocês terem um parâmetro, na atual Série B do Campeonato Brasileiro, eu acredito que só 2 clubes têm uma folha acima de R$1.200.000. Goiás e Internacional. Todos os outros têm uma folha inferior a R$1.200.000. Nessa reta final, o América de Minas, o Ceará, talvez mais 1 ou 2 chegue a essa folha de 1.200.000. Mas você não vai fazer 5 clubes que vão chegar nessa folha. Essa folha que os clubes da Série B têm, no mês a mês, é o que o Bahia paga de passado.
Ou seja, o passivo do Bahia é uma folha de G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O passivo que o Bahia paga mês a mês. Por quê? Por decisões, muitas vezes, emocionais, que nós, que eu me incluo, presidentes, tomamos no passado do Bahia. Na parte de geração de receitas para o equilíbrio financeiro, sócios, TVs, patrocínio, material esportivo e licenciamento. Em todas a gente tem um crescimento acentuado nos últimos 2 anos e meio. No final a gente pode até mostrar alguns gráficos, algumas situações. Patrimônio é outro pilar dessa administração. Patrimônio envolve 2 situações, o intelectual e o físico. O intelectual, como eu abordei com vocês, é a qualificação dos gestores, investimento constante, divisão de base, comissão técnica, funcionários. O físico, o fazendão, com as suas reformas e compras de aparelhos. A gente já investiu em compra de aparelhos em reforma mais de R$2 milhões no fazendão, nesses últimos 2 anos. Estamos aí no trâmite final, com fé em Deus, do processo que envolve a cidade tricolor, o fazendão e um terreno do Jardim das Margaridas. Que estágio ele está hoje? Isso vai ser abordado com mais propriedade no final. Falta o administrador da recuperação judicial dar o seu parecer. Não é isso? O juiz homologar. Que é onde está o administrador, lá no Rio de Janeiro ou São Paulo? São Paulo. Rio? Você fala São Paulo, ele fala Rio. São Paulo, rapaz. Você vai para a reunião aonde? O escritório da onde? É de São Paulo, hoje. O Rio é outro problema. É porque o Rio tem um processo grande do Bahia que envolve a ingresso fácil, que é no Rio de Janeiro. É um processinho só de R$6 milhões. Mas isso aí deixa mais para frente que o jurídico fala, se ele quiser falar. Senão vai sacudir as estruturas. E aqui é um comparativo, para eu encerrar essa apresentação, do valor das marcas dos clubes brasileiros. Esse estudo é um estudo da BDO, que é uma consultoria. Essa consultoria provavelmente vai divulgar o ano de 2017, agora em agosto, é geralmente quando ele divulga. E eu botei só o Bahia e o Vitória para a gente terem a nossa comparativo com o quadro local. Em 2010, o Bahia tinha uma marca. O Bahia é a coluna azul, o Vitória é a coluna vermelhinha, que é um pouquinho vermelho e preto. A linha azul escuro é o crescimento do Bahia e a linha amarelo é o crescimento do Vitória. Em 2010, que foi o mais antigo que eu achei, o Bahia tinha um valor de marca próximo a R$20 milhões. O Vitória tinha um valor de marca próximo a R$40 milhões. Em 2011, o Bahia teve um crescimento, chegou perto dos 30 milhões. O Vitória chegou nos 40 milhões. Em 2012, o Bahia teve um ganho ainda maior, chegou perto dos 55 milhões. O Vitória ficou ali ainda na faixa dos 40 milhões. Foi quando o Bahia ultrapassou o seu rival. Em 2013, o Bahia se distanciou um pouco do Vitória, superando os R$60 milhões de valor de marca. O Vitória ainda estava na faixa dos 40 milhões. 2014, eles praticamente empataram novamente, ali na faixa dos 75 milhões cada um do valor de marca. E em 2014, dia 13 de dezembro, é quando teve a eleição, esse atual grupo que eu represento terminou sendo eleito pelos sócios, 43% dos votos. E em 2015, a gente chegou a um valor de marca superior a R$100 milhões. O Vitória estava com um valor próximo a 80 milhões. Hoje nós estamos com um valor de marca próximo aos 120 milhões. E o nosso rival continua com um valor de marca próximo aos 80 milhões de reais. Então hoje, o nosso valor de marca é 125 milhões mais ou menos, ou 117 milhões mais ou menos, e o Vitória é cerca de 80 milhões. Embora a gente tenha passado 2015 e 2016 na Série B do Campeonato Brasileiro. E em 2016 eles já estavam na Série A do Campeonato Brasileiro. Então a percepção do mercado com relação ao nosso clube, percepção e resultados financeiros, é muito superior ao do nosso rival de cidade. Embora eles estivessem no ano passado na Série A e a gente estava na Série B.
eles, apesar do acesso, não conseguiram se valorizar perante o mercado, enquanto a gente, mesmo com o não acesso, se valorizou. Então, em agosto, deve sair um novo relatório. A gente tem uma expectativa muito positiva de voltar a ser a marca mais valorizada do Nordeste, posição hoje que está com o Sport Clube do Recife. Receita bruta, o Bahia tem mais receita do que o Sport, comparado com o ano anterior, mas a capacidade de investimento do Bahia é menor devido ao passivo. E isso, segundo a consultoria, foi o principal fator para o Sport, em 2015, ter passado o Bahia. Quer dizer, em 2015 não, em 2016 ter passado o Bahia, mas esse ano, com o nosso acesso, eu acredito que a gente vai voltar a passar o Sport Clube do Recife, justamente por esse trabalho que o clube tem feito de maneira profissional, voltada para resultados nas suas diversas áreas, administrativo, financeiro, mercado e futebol. Então, obrigado a todos aí pela oportunidade de falar, e bora Bahia, minha porra.